você pode cantar com mais força, você pode cantar com mais intensidade. Só tu és santo, só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Tudo está preparado aqui. Tu és chega. Diga. Já estão chegando aqui. Somos dois ou três ou mais. Encontre hoje todos os versos e canções, todas as vezes quebrantado, o teu é o reino, o teu é o domínio e o poder. Amém, amém. O teu é o reino, o teu é o domínio e o poder. E só tu és santo. Só tu és. Não há outro. Não há outro. Estenda a mão para quem está do teu lado. Diga assim comigo hoje: bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que a cada dia tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Você pode celebrar o Senhor com as suas palmas. Aleluia. Se existe alguém nos visitando, permanece de pé mais um minuto. Queremos te abençoar, queremos entregar algo a você, declarando nosso amor por ti, declarando o quanto que é importante você estar conosco nesse lugar. Que a boa mão do Senhor que te trouxe aqui nessa noite possa permanecer sobre você e através de você, em nome de Jesus. Quantos estão felizes por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus tem realizado em nosso meio? Glória a Deus. Estamos nesse momento tão especial das nossas vidas, esse momento tão cheio de graça. Receber a palavra das ofertas pelo um dos nossos mais novos diáconos, Diácono Riquinho. Graças a Deus, família. Amém. Me ajuda aí que eu estou nervoso. Amém. Queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Salmo, livro dos Salmos 116 e o verso 12
e 13. Salmo 116 e o verso 12 e 13. Deixa eu só pegar minha cola aqui. Amém? Na minha versão diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Irmãos, esse texto é bem conhecido, né? Todo mundo já ouviu alguma vez, já ouviu falar sobre esse texto, já escutou esse texto alguma vez. E eu queria trazer uma perspectiva que eu estava meditando sobre esse texto há algum tempo já. E na realidade é o seguinte: quando o homem, naturalmente, ele tem uma tendência a fazer as coisas com um pouco de interesse. Eu não sei se vocês pensam dessa forma, mas não é uma tendência negativa. Mas assim, no dia a dia a gente tem essa tendência de fazer as coisas por interesse. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Vamos dar um exemplo que o pastor Leandro, ele é professor, né? E tem uma ovelha dele aqui que diz assim: eu vou pagar uma pizza ao pastor Leandro, porque eu sei que lá no final do ano, quando eu estiver precisando 2 pontos na média, o pastor Leandro, ele vai me dar esses 2 pontos na média. A pizza eu sei que vai ter, né, pastor? Agora os 2 pontos, não é isso? E assim, vamos dar um exemplo. Neto, ele é vendedor de carro. Então, Neto, ele diz o seguinte: eu vou me aproximar de Neto, porque quando eu precisar trocar meu carro, ele vai me dar aquele desconto gigantesco na compra de um carro novo. Glória a Deus, quem recebe. Foi pouca gente que recebeu, viu, pastor? Mas aí, isso aí, de certa forma, é interessante você falar que isso é na vida secular. Mas vocês já pararam para pensar que isso está acontecendo também dentro da igreja? As pessoas estão começando a entender que dentro da igreja, se eu fizer coisas por interesse, eu começo a conseguir coisas também dentro da igreja. Aí sim, é extremamente errado, completamente errado. E quando a gente para falar dessa forma, a gente pensa de uma forma que não é o interesse, aí já se torna uma barganha. E o mais grave ainda é quando você tenta fazer isso com Deus através dos seus dízimos. Acontece se você dizer assim: eu vou dar o dízimo hoje porque eu estou precisando de uma bênção maior. Eu vou dar o dízimo maior esse mês porque eu estou precisando de uma bênção maior. Minha dificuldade está maior. E quando sua dificuldade não está tão grande, você diz: eu vou dar uma oferta menor esse mês, porque esse mês eu estou tranquilo, eu não estou dando. E o salmista, ele vai justamente no caminho contrário disso. Ele diz assim, ó: que darei eu por todos os benefícios que ele tem feito comigo? Ele vai no caminho dizer assim: olha, o que é que eu posso dar ao Senhor que ele já não tenha me dado? Davi era rei, ele tinha tudo que ele podia dar, ele poderia dar ao Senhor. Mas ele disse assim: tudo que eu der ao Senhor, mesmo assim ainda vai ser pouco pelo que ele tem feito comigo. Então, se a gente parar para pensar dessa forma, a gente entra numa perspectiva diferente. Por quê? Porque quando eu olho para a cruz, aí, meu irmão, o negócio começa a ficar extremamente diferente. Eu sendo bem vulnerável para vocês, eu não teria a capacidade de dar a vida do meu filho para um irmão. E Deus, Ele deu o seu filho Jesus na cruz para morrer até por aquele pecador, aquele ladrão, aquele estuprador que você nem conhece. E Jesus morreu por todos eles. E onde é que eu quero chegar com isso? Que no versículo 13 o salmista diz assim, ó: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E isso aponta para uma resposta que eu queria passar para vocês agora, que é o seguinte: que não é sobre troca, é sobre entrega. E não é sobre interesse, é sobre gratidão. Quando a gente fala de dízimos e ofertas, a gente não está falando sobre interesse ao Senhor. Porque aquilo que a gente possa dar ao Senhor, tudo que a gente puder dar ao Senhor, vai ser pouco para o que Ele já nos deu, já nos ofereceu. Então, como é que eu posso responder a isso? Primeiro, logicamente, é vivendo a salvação. E aí, eu quero parafrasear o salmista quando ele diz o seguinte, ó: tomarei o cálice da salvação. Isso é a palavra minha agora. Eu posso tomar o cálice da salvação, mas eu estou compartilhando o cálice da salvação. Você está compartilhando com visitantes, com pessoas que não são crentes. Você está compartilhando desse cálice.
Eu queria perguntar a vocês, quem aqui acredita que esta igreja é uma igreja que é uma igreja de cura, de transformação e de salvação? Amém? Se você acredita nisso, o que é que a gente pode fazer para que essa casa cresça ainda mais? A barganha, entre aspas, que você pode dar a Deus é vida para Jesus. É você pregar o evangelho, é você buscar mais vidas para chegar aqui nesse local. E quando eu digo isso, eu digo que esse local, ele precisa de recursos para se manter. Há um ano atrás, esse galpão aqui estava cheio de coisas velhas, de quiquiaria, era um galpão fechado, não tinha vida. E quando a igreja Cristo Tema chegou aqui, olha quantas conversões aconteceram aqui, olha quantas transformações de vida aconteceram aqui. Então, o que é que a gente pode fazer? Aí é onde eu entro nos nossos dízimos e ofertas. Hoje, a Cristo Tema é uma porta aberta para que as pessoas tenham um encontro com Deus. Mas para que essa porta se mantenha aberta, a gente tem um aluguel que é caríssimo. A gente tem contas fixas que são caríssimas. A gente tem energia elétrica. Então, assim, todos os dízimos e ofertas são revertidos para que essa casa continue aberta e para que alcance mais e mais vidas. Então eu queria convidar os diáconos, as diaconisas, olha, eu vi ali aqui na frente, as diaconisas para vir aqui na frente, e queria te convidar para ficar de pé. Eu queria de todo o coração que você, quando viesse trazer seus dízimos e ofertas, trouxesse com esse entendimento, que não é para barganhar com Deus, mas para que essa porta se mantenha aberta, para que vidas e vidas sejam alcançadas através do que está sendo feito aqui neste lugar. E aí você pode ofertar de várias maneiras. Tem um papelzinho na frente da sua cadeira que tem o QR Code, tem o cartão de crédito, de débito, tem o Pix, né? Aqui já está mostrando o Pix. Se você precisar ofertar através do cartão de crédito ou débito, pode fazer um sinal que as meninas do acolher chegam até você. Não importa a forma que você vai ofertar, mas que oferte de todo o coração. E eu queria te convidar a fechar teus olhos para a gente orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome. E eu te peço, Senhor, que o Senhor traga aqui na frente as pessoas, Senhor, para contribuir com a Tua casa, ó Pai. Ó Deus, que todo o recurso que seja entregue aqui, Senhor, seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Seja com o coração disponível e vulnerável, não por obrigação, ó Pai. Ó Deus, eu já te agradeço por esta igreja e pela liderança dela, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós não temos nem palavra para te agradecer o quão grande benefício Tu tem feito para conosco, Senhor. Obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vem ofertar com alegria. Pai, obrigado por este momento, ó Pai. Obrigado por cada dízimo, por cada oferta que foi depositada na Tua casa, Deus. Ó Deus, abençoa aqueles que não puderam nesse momento dizimar e ofertar, Senhor. Vai ao encontro de cada um deles, Senhor. Aqueles que estão desempregados, Senhor, abre uma porta de emprego para cada um deles. Ó Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tua
Graça e paz, CT Church. Eu sou George. E eu sou Isabela. E esse é o CT Schedule. Vamos lá conferir a nossa programação da semana. Pega papel e caneta e anota tudo para não esquecer nada. A gente acredita que a vida cristã acontece no dia a dia. E os PGs são o lugar perfeito para criar conexões reais. Eles acontecem durante toda a semana e queremos que todo mundo faça parte. Procure o líder de algum grupo, ou dê um pulinho na CT Store, ou fale diretamente com os pastores Cássio e Jeane, ou qualquer um dos nossos líderes. Não fica de fora. Anote aí! O dia 5 de abril será muito especial. Começamos bem cedo, às 6 da manhã, com a nossa manhã de oração, com o tema Manhã da Ressurreição. É o tempo de buscarmos juntos ao Senhor como corpo e também de celebrarmos a ressurreição de Cristo. E no mesmo dia, às 18 horas, teremos o nosso musical de Páscoa com o tema Graça Abundante. Prepare o seu coração e convide um amigo para celebrar conosco a Páscoa nessa noite que será inesquecível. As inscrições para o Zoe já estão abertas. Acontecerá dos dias 15 a 17 de maio. Então, não perde tempo, já faz a tua inscrição porque são vagas limitadas. E para ficar por dentro de tudo que acontece na nossa casa, você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, todas com @CrystalTemaChurch. E você também encontra as informações no nosso site, crystaltema.church. Que Deus abençoe a sua semana. A gente se vê nos próximos encontros. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Pai das luzes, Tu és o dono de todas as coisas, e aqui está o Teu Filho. Usa-o mais uma vez para a honra e glória do Teu santo nome, com poder, com autoridade, com ousadia. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Receba a palavra com palmas. Aleluia. Coloca uma estrofe de um louvor aí pra gente. Senão eu canto. Jesus, não há ninguém além de ti que abençoe humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual a ti, maravilhoso. Glorioso, a tua presença. Do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime.
Aleluia, senta no teu lugar, aplaude ao Senhor. Peraí, aplaude ao Senhor aí, em nome de Jesus. Aleluia, pode acender a luz. Marcos capítulo 16, versículo 15. Você trouxe sua Bíblia off paper? Uau! Uau! Trouxe sua Bíblia de papel? Aleluia. Marcos capítulo 16, versículo 15, fala de um propósito, de um chamado de vida, que é para todos nós, que Jesus descreveu para nós. Vamos embora lá? Na minha diz, e disse-lhes, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aí a gente vai para o 16 que diz, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes, 17, esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Fecha teus olhos mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui essa noite. Faz o eu querer em tua vontade. Usa-me da maneira que o Senhor quer, que o Senhor preparou essa mensagem. Que não seja eu aqui, que seja a tua voz na vida, no coração, no pensamento, nos olhos dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E o tema da mensagem dessa noite é uma vida com propósito. Quem aqui já leu um livro de Rick Warren que tem esse tema, uma vida com propósito? Levanta a mão. Algumas pessoas já leram. Eu não sei se tem na CT Story, se não tiver um momento vai chegar. É um livro muito top, muito fácil de ler, muito simples. Só basta a pessoa saber ler que você vai entender tranquilamente o livro. E essa mensagem é baseada na palavra de Deus, primeiramente, mas também baseada nesse livro. E esse texto inicial que a gente falou sobre Marcos capítulo 16, versículo 15, fala do chamado de Deus para a nossa vida. E nesse chamado de Deus para a nossa vida, é colocado, eu particularmente coloquei 5 pontos principais para que esse chamado aconteça na nossa vida. E o primeiro ponto, eu vou falar todos os 5, depois a gente vai entrar nesses 5 pontos, é adoração. Diga comigo, adoração. Diga comigo, comunhão. Discipulado. Ministério e missão. Adoração, comunhão, discipulado, ministério e missão. Isso faz parte de um propósito de Deus na nossa vida. Sem o propósito de Deus na nossa vida, nós só existimos. Aí é onde fica uma pergunta que vem para mim e para você, muitas das vezes na nossa vida, talvez pode ter vindo até hoje. Por que eu estou aqui? Para que estou na terra? Será que nós estamos na terra apenas para crescer e multiplicar? Gerar filhos e arrumar um bom emprego, pegar uma boa faculdade, ser dono de escola como os meninos aí? Para que nós estamos aqui na terra? Qual é o fruto principal nosso aqui na terra? Primeiro ponto que a gente vai entrar é falar sobre adoração. Repita comigo, vai ser bem didático hoje. Você foi criado para Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus,
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Entregar sua vida a Deus é o maior ato de adoração. O nosso culto racional, santo, agradável, é nós vivermos essa vida que nós estamos aqui, segundo aquilo que Deus quer que a gente viva, segundo o que essa palavra diz para nós. E o primeiro ponto para nós vivermos aquilo que Deus quer para nós é a gente se entregar a Ele. E entregar a Ele é um ato de adoração. A adoração não é apenas o que a gente estava fazendo aqui, como os meninos cantam muito, tocam muito. Maravilhoso, admirável, tão sublime. Nós estamos louvando a Deus aqui, amém. Mas a adoração, o primeiro ponto da nossa vida é nós entregarmos nós por inteiro a Ele. Não adianta nós cantarmos tudo que nós cantamos aqui e nossa vida não está no nexo, no controle da vontade de Deus. Não adianta eu cantar tudo aqui, saber fazer tudo que sei fazer aqui e na minha vida secular, que não, para mim não existe vida secular. Se você é cristão, é uma vida em Cristo aqui dentro da igreja e fora da igreja. Mas vamos falar na palavra comum, popularmente falando, na vida secular nossa, nós vestimos uma capa de Cássio. Eu visto uma capa de Cássio, empreendedor, pai de Júlia e Davi e que vive conforme o padrão do mundo. Está errado isso. Um ato de adoração que nós vivemos é a gente entender que a nossa vida é, em todo tempo, esse ato de adorar a Ele. Entregar sua vida a Deus é o maior ato de adoração. Adoração não é só cantar, como eu falei, é viver para agradar a Deus em tudo, atitudes, escolhas e pensamentos. Quando você leva um tranca na rua, de um carro, de uma moto, enfim, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça para quem dirige? Veio um ato de adoração ou veio um pensamento de xingamento? Se veio um pensamento de xingamento, a adoração ficou de lado. Se veio um ato de adoração, oh Senhor, o Senhor me livrou agora, a adoração está ali no controle. Deu para entender que o ato de adorar a Deus é muito mais do que a gente pegar aqui, maravilhoso. E não estou dizendo que é para a gente não cantar, não, pelo amor de Deus, é para cantar e cantar muito bem. Quem canta muito bem, quem canta muito mais bem ainda. Mas sabe o que é um ato de adoração poderoso? Gênesis capítulo 22 fala de Abraão entrega um filho, Isaac, o filho da promessa. Chega Deus a Abraão e diz: você vai fazer um sacrifício agora. E quem vai ser o sacrifício? Seu filho. E aí? Isso é um ato de adoração. É a gente entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos, seja uma promessa de Deus para a nossa vida, tem que ser um ato de adoração a Ele. Deu para entender que nós não estamos aqui na terra para vivermos um momento, nós não estamos aqui na terra para viver um ponto de 2 horas de culto, nós estamos aqui na terra para viver totalmente de adoração a Ele. Abraão foi pedido por Deus para entregar seu filho Isaac, e no capítulo 22, versículo 9 fala, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Deus indica onde vai fazer o sacrifício. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha. O que aconteceu depois? Tocou fogo em Isaac? Não, Deus supre a necessidade. Deus estava querendo ver até onde era o ato de adoração de Abraão. Até que ponto é o nosso ato de adoração a Deus? Qual seria o ponto principal, Patrick, que nós adoramos a Deus? Nós adoramos a Deus em todo o tempo, ou nós adoramos a Deus só quando nós estamos com a cabeça fria, quando está tudo bem? Nós adoramos a Deus dentro da igreja, ou nós adoramos a Deus dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, em todo o tempo? Diga, minha vida é um ato de adoração a Deus.
Mesmo sem entender, Abraão, ele obedeceu. Adoração, meu irmão e minha irmã, não é um sentimento. Ah, hoje eu estou bom para adorar. Eita! Adoração não é um sentimento, adoração é entrega total. Adoração é entrega total. Ah, hoje eu estou bom para adorar. Eita! Ah, hoje minha vida foi um terror, não estou bom para adorar. Ei! Adoração não é sentimento, é entrega e total. Mesmo quando está doendo na sua vida, é entrega total. Você imagina que na vida de Abraão, entregar seu filho Isaac, era simples, chegar assim, fazer um cachorro quente e entregar para alguém? Você acha que na vida de Abraão, naquele momento, era pegar vou pegar meu baixo aqui agora e vou emprestar para Deus tocar com meu baixo? Não, meu filho, era o filho de Abraão que estava sendo pronto para ser morto. Você para imaginar o que é um ato de adoração quando você vê esses aspectos. Sua vida inteira deve ser uma oferta a Deus. Segundo ponto é comunhão. Aí diga comigo, você foi criado para pertencer. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Está dizendo aqui que é para a gente sim se reunir, ter comunhão. Isso que inventaram aí, não, porque hoje tem a internet, me desculpe que você está em casa, você está no seu sofá, é mais confortável do que essa cadeira que nós temos na nossa casa aqui, mas você que está em casa, me desculpe lhe dizer, você está errado. Era para você estar aqui na cadeirinha de plástico da igreja, porque o ato de adoração, o ato de comunhão, não é você estar em casa, é você estar aqui na igreja. Amém, igreja? Quem sentiu falta de quem tão feio hoje? Dá um glória. Glória a Deus. Esse é Cássio ministrando a Deus. Não fomos feitos para viver sozinhos. Deus te colocou em uma família espiritual. Aí repete comigo. Hoje vai ter um monte de repete comigo. A Cristo é o tema. É minha família espiritual. Eu amo meu irmão que está do lado. Uau! Deus te colocou numa família espiritual para quê? Para ter comunhão. Para ter acesso à vida do seu irmão e seu irmão ter acesso à sua. Não tem como ser igreja se a gente não tiver comunhão com nossos irmãos. Aí eu entro nos pequenos grupos. Como é que você cria mais relacionamento com outras pessoas na nossa casa, na nossa igreja? Indo lá em Maraguape 2, no PG, de Elton e Jéssica, que eu me esqueci o nome agora. Indesculpáveis. É indo lá no Parque Jardins, em George e Bela. É indo lá em Arthur 1, em Aline e Riquinho. É indo daqui a pouco em Miroeira, no Betânia. É você criar comunhão com as pessoas. E sem comunhão, meu irmão, como é que nós vamos ser igreja? Comunhão verdadeira gera crescimento espiritual e alegria. Crescimento espiritual e alegria é gerada onde? Onde tem comunhão verdadeira. Porque onde tem comunhão verdadeira tem oração, tem entrega, tem adoração, tem comida. Onde tem comunhão verdadeira tem exaltação ao único nome que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, que é o Senhor Jesus. Você precisa de pessoas e elas precisam de você. É um fato.
não é uma história, é um fato. Nós precisamos nos relacionar com outras pessoas. Comunhão, segundo ponto. Terceiro ponto é discipulado. Repita comigo, você foi criado para crescer. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo principal do propósito de Deus na nossa vida é a gente crescer na fé, é a gente amadurecer, para chegar à medida da plenitude de Cristo. O nosso objetivo é se tornar parecido com Cristo. E como é que nós nos tornamos parecido com Cristo? Lendo essa palavra, orando, tendo comunhão, porque a prova, o exame dos professores, que é o professor do céu, que é o nosso Criador, o exame prático dele, sabe o que é? É a gente aguentar o nosso irmão. Ah, pastor, aguentar é? Não, é a gente amar o nosso irmão. Porque muitas das vezes é fácil amar um fofinho desse aqui, ó, que canta muito, que o cara dá um abraço, chega, você entra nas banhinhas dele. Mas tem pessoas que são difíceis também. Deus quer que nós amemos a todos. E para a gente crescer, a gente precisa estar em comunhão. A gente precisa se parecer com Cristo. E tudo isso é um processo diário de transformação. Não tem como eu dizer que amo a Deus e não amar meus irmãos. Isso não é uma palavra falada por Cássio, foi Jesus que falou. Não tem como você dizer que ama a mim e odeia seus irmãos. Como é que a gente ama a Deus e a gente não quer estar com algum irmão? Nós temos que estar assim. Se tem algum problema com algum irmão, vai lá, conversa, amadurece, cresce e resolve. E vamos crescer juntos, em nome de Jesus. Discipulado, você foi criado para crescer. Crescer em quê? Em caráter, em mente e atitudes. Um exemplo prático na Bíblia está lá em Lucas capítulo 22, dos 54 ao 62, aonde Jesus estava indo no caminho do Gólgota, e Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu assisti essa semana o filme de Mel Gibson, está lá no Netflix, A Paixão de Cristo, o que é bem top. Está lá no Netflix, se você quiser assistir, assiste lá. Agora assista com os olhos assim, ó, porque a lágrima desce. Pode ser o cara mais macho do mundo, a lágrima desce. E chega um momento, chega nessa parte que Jesus, aquilo é um filme, imagina só, num filme a lágrima desce, imagina só se a gente estivesse lá no momento. E nesse momento que Pedro nega Jesus 3 vezes, por que eu estou falando sobre isso no termo de discipulado? Porque errar é humano. Você vai errar, meu irmão. Minha irmã, você vai errar, me desculpa, não é profecia minha não. Você vai errar porque você é humano. Eu vou errar. Mas lá em João capítulo 21, versículo 15, Jesus volta até Pedro, depois de ressurreto, e pergunta a Pedro, tu me amas? Pergunta a Pedro 3 vezes também, interessante, Pedro negou a Jesus 3 vezes, Jesus pergunta a ele 3 vezes se ele ama, apacenta minhas ovelhas, tu me amas? Apacenta meus cordeiros, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. É interessante, né? Eu não fui buscar saber não, isso aí é outra ministração.
O porquê ele negou 3 vezes e por que Jesus perguntou 3 vezes. Isso aí é outra coisa, você pode perguntar outra coisa em outro dia, em outro momento. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque o discipulado, Pedro estava sendo transformado. Pedro estava andando com Jesus, vendo milagres acontecendo, vendo curas acontecendo, morto ressuscitando. Em todo o tempo era milagre para um lado, milagre para o outro, mas na hora da crucificação, Pedro negou a Jesus 3 vezes. O que é que Jesus fez? Jogou fora e disse, bora para frente, vê o próximo. Não! Jesus não descartou Pedro. No momento que Jesus volta, ressurreto, Jesus procura quem? Pedro. E pergunta a Pedro 3 vezes, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O que é que eu aprendo com isso? A restauração de Jesus, ela vem para quem quer ser discipulado. A restauração de Cristo vem para quem está com o coração aberto para ser transformado. Se você não tiver com o coração aberto para ser transformado, amiga, nós estamos aqui para lhe amar do mesmo jeito. Mas a transformação de Jesus vem quando a gente tem o coração quebrantado para ser transformado. Amém? Discipulado é processo. Você pode cair, mas Deus te levanta e te transforma. Discipulado é um processo. Você vai cair uma vez, Deus vai te levantar. Talvez você vai cair outra vez, Deus vai te levantar. Talvez você vai cair. Quantas vezes eu vou cair? Não sei quantas vezes você cair. Você vai cair. Eu sei de uma coisa, Deus estará lá todo o tempo para te levantar, até antes dele voltar, viu? Então, meu irmão, queira buscar a face de Jesus. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que no que você faz. Deus está mais interessado em quem Cássio está se tornando do que em que Cássio fez, ou Cássio uma vez ou outra faz. Está pensando que Cássio não erra? Não, Cássio erra sim. Agora nós buscamos ser transformados, buscamos a Deus todos os dias. 4º ponto, uma vida com propósito tem tudo a ver com o ministério. Repita comigo, você foi criado. Peraí, eu acho que alguns descansaram. Você foi criado para servir. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, versículo 11 diz: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Cada um, colocou aqui? Cada um receba o dom, exerça o dom que recebeu para servir a você mesmo. É? Não, né? Sim. Para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Você foi criado para servir. Uma vida com um propósito, quando a gente entende que nós temos um propósito aqui na terra, nós não ficamos parados. Como assim? Parado em quê? A gente serve pessoas, a gente cuida de pessoas, a gente abraça pessoas, a gente ama pessoas. Como assim? Cada pessoa recebeu dons para ajudar outras pessoas. Dons, talentos. Talvez você, não tenho talento nenhum. Beleza, talento, daqui a pouco chega. Acho que ninguém entendeu. Eu não tenho talento nenhum. Talento, daqui a pouco ele chega. Ele está devagar. Eu penso em mim quando eu falo isso. O que acontece?
como esse texto de 1 Pedro fala, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. O talento que você tem não é só para você. Aquilo que Deus colocou na sua mão não é só para você. Aquilo que você aprendeu não é só para você. Aquilo que você tem como exercício de trabalho não é só para você. Aquilo que você aprendeu como hobby não é só para você. Aquilo que você aprendeu, ministerialmente falando, dentro da igreja, não é só para você. Ah, eu faço porque eu me sinto bem. Me desculpe, mas o talento, o dom que Deus te deu, não é para você. É para servir os outros. Talvez você vai fazer coisas que você não vai se sentir tão bem. Minha esposa muitas vezes está ali atrás, muitas vezes ela fala: não, eu não nasci para estar aqui em cima. E eu sei disso, porque eu convivo com ela. Ela não gosta. Mas o talento, o dom, o chamado, o propósito, como você quiser chamar, que Deus colocou em você, não é para você, é para você servir os outros. Quando a gente entende que uma vida com propósito é a gente servir outras pessoas, tudo fica mais fácil. A gente não se perde no meio do caminho, o ego não sobe. Por quê? Porque a gente entende que a gente veio como um Cristo, servir outros. Seu talento não é só para você, é ferramenta para abençoar outras pessoas. É ferramenta para abençoar vidas. O que você está fazendo, está abençoando outras pessoas? Tá, amém, continua. O que você está fazendo não está abençoando outras pessoas? Ah, não, é porque eu gosto. Então tem alguma coisa errada aí. Porque se eu estou fazendo algo para abençoar outras pessoas, continue a fazer. Agora, se eu estou fazendo algo que eu estou abençoando só o meu ego, pare de fazer. Servir é agir com amor. Sabe onde a gente vai? Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, fala da parábola do bom samaritano. E lá passa um sacerdote, passa um levita, tem um cara que foi roubado, que apanhou, levou uma pisa no meio do caminho. Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. Não vou ler porque vai se tornar longo. Aí você anota aí. Passa um levita, passa um sacerdote e passa um samaritano. Aí o levita passa de largo e, oxe, quer dizer que o cara está aqui. Levou uma pisa, foi roubado, está aí. Oxe, vou nada, perder meu tempo com esse bicho, nada. Quantas vezes a gente passou por alguém que a gente pega e diz: oxe, isso aí está nas drogas, não tem como sair mais não. Quantas vezes a gente passou por pessoas que dizem: oxe, esse daí sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja. Oxe, esse daí é um caso perdido. Quantas vezes a gente pega e diz: oh, meu tempo hoje, eu estou muito atarefado hoje, eu tenho que ir logo porque eu vou ministrar, ou eu vou tocar, ou eu vou pregar, ou eu vou limpar o banheiro, e eu tenho que ir logo. Porque aí você passa por uma pessoa que está precisando de uma carona, está no pé da chuva lá, e você pega: eu estou atrasado, vou me atrasar mais ainda não. Ministério é serviço. Viver o ministério, vado, é eu entender que eu não sou nada. E eu pego o nada do pouco que Deus me deu e entrego para outra pessoa. Ministério é eu entender que o pouco que eu tenho ou o muito que eu tenho, se não for para servir outra pessoa, eu não estou sendo cristão. Você pode estar sendo evangélico. Você pode até estar sendo religioso. Um evangélico da igreja, Cristo é o tema. Mas um cristão, ele olha para o outro primeiro, antes de olhar para si. A
As igrejas por aí estão cheias de evangélicos da igreja. A gente tem que ser o cristão da igreja. E o bom samaritano nesse texto, que era o cara, vamos supor, olhando para o tempo de hoje, seria, pensei numa coisa, não vou dizer, seria uma pessoa a parte da sociedade, uma pessoa que fosse um desviado, vou botar assim, um desviado. Seria um desviado. Aí o desviado pegou e, meu Deus, essa pessoa está precisando de ajuda. O que foi que aconteceu? Se preocupou, levou, ajudou, bancou. Servir é agir com amor, independente de quem. Porque é bom eu servir. Wagner me ajuda pra caramba. Resolve todos os problemas dos carros de lá de casa. Olha, dos carros de lá de casa. É bom servir a Wagner, que nos auxilia. Ei, mas melhor ainda, estou dizendo que não vai deixar de servir ao Wagner, mas melhor ainda é servir aquele que chegou hoje. Servir era agir com amor, mesmo quando ninguém está olhando. Sabe o serviço que eu fico impactado? É o que ninguém está olhando. Ninguém está vendo, mas a igreja foi varrida. Ninguém está vendo, a igreja foi limpa. Ninguém está vendo. Tinha um monte de entulho, como Riquinho falou, e a gente transformou isso numa casa de papai. Ninguém viu. Mas é agir com amor. Servir não é opção, servir é propósito. Quinto e último ponto. Uma vida com propósito, ela exige para você uma missão. Repita comigo. Você foi criado para ir. Deus nos deu uma missão. Só uma. Não tem outra. Não tem nada que equipara essa missão. Não tem nada aqui na terra que vai substituir essa missão. Não tem nada aqui na terra que vai ser melhor do que essa missão. Não tem. Deus só deu uma para nós. E é a missão do texto inicial que a gente leu. Marcos capítulo 16, versículo 15. Vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Essa é a missão. A missão da Cristel Temer é essa. A missão da sua vida, que você chegou aqui pela primeira vez, é essa. Você que já está aqui, há muito mais tempo do que eu, a missão da sua vida é essa. Não tem missão que substitua essa. Todo cristão, ele tem um chamado. Qual é? Compartilhar o evangelho. Compartilhar o evangelho. Vamos num texto, numa história que está no texto, no livro de Jonas. É um livro inteiro essa história. Jonas, Deus dá um caminho para ele. Vá lá em Nínive e pregue a minha mensagem. Aí Jonas pega e faz o quê? Chama o busão, chama o ônibus, o BRT de hoje, que era o barco da época. Paga de doido. Olha assim, Recife Centro. Aí não. Aí ele pega e diz, eu vou para Pontas de Pedra. Aí ele vai para Tarsis. Ele não vai para onde Deus mandou ele ir.
ele vai para Tarsis, no contrário de onde era Nínive. Jonas, ele fez o quê? Ele se escondeu dentro do barco, no porão do barco, vem uma tempestade, a tempestade faz de tudo para afundar o barco, mas Deus estava no controle de tudo ali. Aí Jonas está lá, dormindo, pagando de doido. Dormindo, a turma do barco, tudo doido, por que está acontecendo isso? Joga as coisas, os utensílios deles fora do barco, para o barco não afundar. Chega um momento que eles vão lá no porão, quem está lá? Jonas, dormindo. Jonas tentou fugir do chamado de Deus para a vida dele, mas Deus o enviou para pregar para Nínive. Posso te fazer uma pergunta? Presta bem atenção aqui. Quantas vezes você tentou fugir do chamado de Deus para a sua vida? Quantas as vezes você tentou fugir do chamado de Deus para a sua vida? Você já tentou fugir colocando obstáculos? Como assim? Eu nunca tentei fugir, não. Sempre entrei em contato com o meu pastor Leandro. Sabe quando é que nós tentamos fugir? Quando nós colocamos obstáculos. Quando nós colocamos outras coisas na frente daquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida. Teve uma peça linda, domingo passado, falando sobre prioridade. Colocaram-se as caixinhas, aí estava Deus, aí estava família, trabalho e igreja, né? Estava, né? Eu não sei como é que você está colocando as suas caixinhas, se está colocando Deus primeiro, depois está colocando família, depois está colocando trabalho, ou igreja, e depois igreja, ou você está colocando primeiro o seu trabalho como o pilar da sua vida, aí depois você coloca Deus, ou depois você coloca a sua família, ou primeiro você coloca, primeiro no pilar da minha casa, da minha do meu ser, a minha família, depois você coloca Deus. Eu não sei como você está colocando isso na sua vida. Uma coisa eu sei, Deus marcou esse encontro com você aqui essa noite, amém? Para você escutar essa mensagem, para você visualizar essa mensagem na sua vida. Como assim? Como é que eu visualizo essa mensagem na minha vida? Você começa a pensar agora e dizer: Deus é o centro da vontade da minha vida. Deus é o centro de tudo em mim. Ou Deus é opcional na minha vida. O meu serviço, o ministerial. Porque servir não é só servir aqui na igreja, não. É servir fora dela. E principalmente fora dela. Porque se eu sirvo o pastor Leandro aqui, eu não sirvo a minha esposa em casa, meu irmão. Eu sou uma farsa. Se eu sirvo aqui bem, mas quando eu chego nos meus filhos, não, eu sou uma farsa. A gente tem que entender que as nossas prioridades de vida, o propósito na nossa vida, a missão principal é compartilhar o Evangelho. Mas no nosso ser, o amor principal é amar a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Como é que eu faço isso? Primeiro você se ame. Se ame, você é filho, você é filha, você é amado, você é amada, você é príncipe do Senhor, princesa do Senhor, herdeiro com Cristo. É pouca coisa? Só que Jonas sabia de tudo isso e Jonas foi para Tarsis. Jonas, ele simplesmente foi para o caminho contrário. Por quê?
Porque missão não é fácil. Sua missão, não pense que é você pegar o microfone aqui e dar uma boa palavra e glória a Deus. Sua missão, não pense que é você pegar o seu microfone, um microfone bonito e maravilhoso aqui e cantar com a sua melhor voz. A sua missão, não pense que sua missão é você dar o seu melhor passo de dança aqui, porque não é. A sua missão não é pegar essa guitarra linda, maravilhosa, cadê ele? Vê que coisa linda, brilhosa, de ouro. A sua missão não é pegar essa guitarra e tocar a melhor nota musical, não é pegar essa bateria e bater os melhores batuques que você souber. A sua missão é ide, vão ao mundo e pregue o evangelho a toda a criatura. Sua missão é ser apaixonado por almas. Jonas tentou fugir, mas o propósito de Deus sempre chama de volta. Deus foi chamando de volta. Jonas teve que ir para a boca de um grande peixe. Dizem que é uma baleia. Eu não sei se é uma baleia. Deus faz todo um movimento para te chamar para a missão principal. Você pode até tentar fugir, mas o propósito de Deus te chama de volta. Você não só segue Jesus, você leva Jesus para outras pessoas. Você vive um propósito quando... Fica de pé nesse momento. Já vamos terminar. Quando você ama a Deus, que é a adoração. Abraão entregou tudo. Quando você se conecta com pessoas, que é comunhão. A igreja primitiva, ela viveu juntos, compartilhando do pão. Você vive o seu propósito quando você cresce espiritualmente, quando você é discipulado. Pedro, ele teve sua vida transformada através de uma conversa com o Pai, através de uma busca com o Pai, através de uma busca com nossos irmãos. Você vive o seu propósito quando você serve com seus dons no ministério ou fora daqui. Qual é o dom que você tem? Eu não tenho nenhum. Talvez o bom samaritano, ele não tinha nenhum. Sabe o que ele sabia fazer? Ele sabia abraçar pessoas. Estava uma pessoa no chão, que foi que foi roubada, que foi machucada, ferida. O talento do bom samaritano era abraçar pessoas. Tem talento melhor do que abraçar uma pessoa que está ferida e essa pessoa sentir a presença de Jesus através do seu abraço? Não tem talento melhor do que este. Não tem. Você vive uma vida no propósito também quando você compartilha o evangelho, quando você é enviado. Que a gente falou sobre a história de Jonas. Viver com propósito não é sobre fazer algo grandioso aos olhos das pessoas. Viver com propósito não é você e nem eu fazer algo que, eita, as redes sociais estão vendo, eita, a igreja está vendo, eita, o pastor está vendo. Viver com um propósito é você fazer algo que Deus está vendo. Abraão, a igreja nos Atos dos Apóstolos, Pedro, a parábola do bom samaritano, Jonas, tudo isso que foi passado para vocês aqui essa noite,
foi para dizer uma frase para você. Você não foi criado por acaso. Talvez você escutou do seu pai isso, da sua mãe isso, de um tio, de uma avó. Talvez você não foi criado pelos seus parentes. Você não nasceu por acaso. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe a esse mundo para te dar um propósito e para te levar para uma missão. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, por fim diz: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Uma vida com propósito era amar a Deus, crescer nele, servir pessoas e levar a mensagem de Jesus ao mundo. Que você saia daqui essa noite entendendo que você tem um propósito de vida. Deus te abençoe. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Tu me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Ergue tua voz. Vai valer a pena. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti. Pra onde? Mais perto dos teus E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, mas pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Que vai valer a pena.
quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar, o meu prazer é viver. Segura aí, meu filho. Ergue tua voz. Pra te com mais força. O meu prazer é estar. Dá pra ser melhor. Mais uma vez. Com muito mais intensidade, diga. Pra te todos juntos. Pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, nos atos do Senhor. O meu prazer é viver. Será que existem duas pessoas aqui que celebram o Senhor por sua bondade sobre nós? Será que existem três pessoas que celebram o Senhor por sua bondade entre nós? Será que existe um coração aqui que celebra o Senhor por sua bondade entre nós? Obrigado, Espírito Santo, por toda a graça derramada sobre nós essa noite. Obrigado por nos dar um propósito. Obrigado por nos apontar uma direção, e essa direção é te refletir na terra. Espírito Santo, diante de tantas pessoas, 8,4 bilhões de pessoas na terra, tu nos escolheste. Sabendo que somos falhos, limitados. Sabemos que tantas vezes as nossas escolhas nos apontam para distante de ti. Tu nos escolhestes. E nessa noite, Pai, vivendo a tua escolha, submetidos à tua voz, sendo ministrados por tua palavra,
reconhecemos que o teu chamado é maior do que as nossas ofensas, que o teu chamado é maior do que as nossas fraquezas. Por isso que em ti somos mais que vencedores, porque não desistimos, porque não somos dos que voltam atrás, somos dos que avançam. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Será que tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida ao Senhor Jesus, que quer se dispor a viver plenamente o seu propósito? Eu te desafio a sair do teu lugar no final desse culto agora e entregar a vida, a história, entregar tudo diante de Deus. Vem para Jesus para te adorar, oh Rei. Foi que eu nasci, oh Rei. O meu prazer é te louvar. Dos átrios do Senhor. Pra te adorar, Rei. Foi que eu nasci, ó Rei. O meu prazer é te louvar. Nos átrios do Senhor, o meu prazer é viver, ministrando louvor, Senhor. Você pode aplaudir a grandeza do Senhor nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, pelo encontro que marcaste conosco aqui. Espere os teus filhos em paz aos seus lares. Concede-lhes um final de semana em tua presença. Que ao nos reunir aqui, Pai, domingo que vem, possamos trazer aqueles que talvez a falta do nosso convite não os trouxe, mas nós faremos isso e domingo traremos. Possamos trazer, Pai, maridos, esposas, filhos, sobrinhos, avós, tendo a certeza que este lugar é lugar de cura, é lugar de mudança, é lugar de comunhão. Estar na tua casa é a alegria das nossas vidas. Que essa alegria esteja sobre cada lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o poder de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, hoje e para todo sempre. Todos dizem. E domingo que vem nós temos um aviso muito importante e uma notícia muito importante. Então tem aviso, tem notícia. Quem vai estar aqui? Nós somos a família Cristo é o Tema e vamos transformar